Justiça Eleitoral de Goiás mexe no tabuleiro e caça a chapa que ganhou Goiânia lá, né? E torna o governador Caiado inelegível por 8 anos. Isso aí afeta quem? Afeta a direita ou afeta a esquerda? Bem, Caiado se coloca como candidato de direita à presidência da República, né? Então era para a direita ficar preocupada. Mas quem está preocupada com a possível inelegibilidade de Caiado é a esquerda. Então, primeiro vamos entender o que aconteceu lá em Goiás e depois os nossos comentários aqui sobre o tabuleiro eleitoral. Tá certo? Então saiu aqui, ó. Caiado é condenado por abuso de poder político. A medida não afeta o mandato atual do governador, que vai até 2026. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, TRE, tornou o governador do estado, Ronaldo Caiado, inelegível por 8 anos por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. Na mesma sentença, a Justiça Eleitoral goiana cassou o registro da chapa do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, que foi apoiado por Caiado na disputa pelo comando da capital. Os dois são filiados ao partido União. A medida não afeta o mandato atual do Caiado, que vai até 2026. A decisão da primeira instância é da juíza Maria Zorzetti, da primeira zona eleitoral de Goiânia. E ainda cabem recursos ao próprio TRE goiano e, em segunda instância, ao TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Com a sentença, como a sentença não possui execução imediata, Mabel e a vice-prefeita eleita, Cláudia Lira, do Avante, conhecida como Coronel Cláudia, poderão ser diplomados e tomar posse, até que o processo esteja finalizado, transitado em julgado. Para a magistratura, o governador Ronaldo Caiado utilizou o Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, para promover eventos de campanha em apoio a Sandro Mabel. A denúncia foi apresentada pela coligação do candidato Fred Rodrigues, do PL, derrotado no segundo turno das eleições. E apertada, né, as eleições. Os eventos aconteceram nos dias 7 e 9 de outubro, após o primeiro turno, e reuniram vereadores eleitos e lideranças políticas locais. Ou seja, o Palácio do Governo, né, foi utilizado, as suas sedes, né, um banquete, um café, um jantar, aperitivos. Quer dizer, a estrutura do governo, né, do palácio, foi utilizada para um ato político, né, trazendo lideranças que foram eleitas, né, e outras lideranças da base do governador para incrementar, né, o apoio à candidatura do candidato à prefeitura de Goiânia no segundo turno, né? Então, sim, foi usado, né, abuso de poder político. E aí a juíza entendeu, evidentemente, né, que isso possa ter influência na eleição. Lógico que certamente teve, até porque a eleição para Goiânia foi muito apertada, né? Foi uma diferença muito pequena. Então a defesa de Caiado confirmou que vai recorrer da decisão. Em nota, os advogados Alexandre Alencastro e Ana Vitória consideraram incorreta a análise dos fatos e desproporcional a aplicação da pena de inegibilidade. O evento apurado na ação, ocorrido na residência oficial do governador, teve como propósito homenagear os vereadores eleitos em Goiânia e iniciar uma relação institucional entre o Executivo Estadual e o Legislativo Municipal. Não houve, na ocasião, nenhum caráter eleitoral, não se pediu voto, não foram mencionadas eleições e não havia adereços de campanha, diz a nota. A defesa, portanto, deixa eu melhorar aqui, senão vai dar delay aqui. Bem, vamos analisar isso aí. Bem, essa questão do abuso do poder político, né, a gente entende que teve. Aqui, a gente daqui da Comissão Cidadã de Inquérito, a gente entende que teve, tá certo? Aí, abuso do poder econômico. Bem, se o Estado bancou
aquele evento, né? Não foi com dinheiro do partido, não foi com dinheiro do Caiado. Então, se foi, né, uma confraternização entre os prefeitos, os vereadores que foram eleitos da base do governador, né? E ali se articulou todo um conjunto de estruturas de política. Bem, também é poder econômico, né? Porque foi usado na estrutura do Estado. E se isso teve visibilidade na mídia, se isso aí atingiu, né, uma comunicação no plano midiático, também houve propaganda política em favor do candidato do Caiado ao governo de Goiás. Agora vamos entender isso aí no tabuleiro político. Bem, o Caiado está se tornando inelegível por 8 anos. Isso significa que nas eleições de 2026, né, se tudo continuar como de fato está, ele não poderá concorrer a presidente. Ele termina o seu mandato, mas fica inelegível por 8 anos, tá certo? Bem, ele vai recorrer, tá certo? Bem, agora a diferença, aí o pessoal fala, a turma da esquerda vai falar assim, mas os bolsonaristas vão falar que a pena que foi dada pro Bolsonaro ficar inelegível foi a reunião com os embaixadores, né? E que isso afetou o processo, né, eleitoral. Não, a gente nem vai fazer essa comparação aqui, porque até é uma comparação esdrúxula, né? Porque realmente, de fato, aquela reunião com os governadores, com os embaixadores, né, ela teve um propósito institucional, né, e não foi usado como campanha política, não tinha apoio de político, foi o governador, foi o presidente. E o nosso relatório aqui, comprova, esse relatório inocenta o Bolsonaro, né, de qualquer acusação, né, de atacar o sistema eleitoral dizendo que ele é vulnerável, aquela coisa toda. Porque nós provamos que tá certo? Então a preocupação do Bolsonaro era legítima. E isso vai, durante esse ano de 2025, né, vai repercutir muito, porque né, os ventos vão virar, isso vai vir à tona e realmente vai ficar elegível. Bolsonaro é candidato em 2026, quer a esquerda queira ou não queira, entendeu? Isso aí eles não vão ter como evitar, né? Mas a questão do Caiado, né? Por que o Caiado hoje é uma peça importante para a esquerda, não para a direita? Porque vai dividir, né, os bolsonaristas. Não tem esse negócio de dividir bolsonaristas, né? A direita tem uma ideia do que é ser direita, né? E o Bolsonaro tem a sua liderança, que são seus, né, aonde ele conseguiu o seu apoio, onde ele se tornou uma referência nacional, tá certo? Aliás, uma referência internacional, né, no campo da direita. Agora, por que o Caiado é importante no tabuleiro para a esquerda? Porque presta bem atenção, eles tentaram colocar o avatar do Pablo Marçal como sendo candidato de direita em São Paulo, tá certo? Com perspectiva de alcançar 2026. Então seria um nome que ia entrar no plano, entendeu? Para dividir os votos da direita, ainda que Bolsonaro continuasse, né, sendo candidato, que provavelmente eu tenho certeza que ele vai ser candidato, né? O Bolsonaro, no segundo turno, ia dividir os votos com outro candidato de direita. Quer dizer, no primeiro turno, tá certo? Vamos supor que o Lula, por questão de saúde, chega no fim do mandato tipo um Joe Biden 2, né? Sem condições psicológicas e físicas e mentais de poder continuar na campanha, disputando um cargo para a presidência. Porque a gente está vendo, né, que o homem vai fazer 81 anos, vai estar muito velho, e a esquerda não tem um outro nome, né? Aí a social-democracia está, né, destroçada, né, porque ficou aí o Alckmin pegando esse embrulho aí do PT, né, e ficou mais radical, mais esquerda radical do que tudo. Então a social-democracia desmanchou, como diz o Lula no começo quando ele ganhou as eleições, né? O PSDB acabou, né? Morreu,
Então, de fato, o PSDB, para você ver, nem fez vereador, acho que nem fez vereador no município de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Então, a expectativa da esquerda é lançar um candidato que tenha capacidade de ter penetração nacional. Tá certo? Para enfrentar quem? Para enfrentar um Bolsonaro. Certamente que o Bolsonaro, né, ele tem o peso eleitoral dele e tem a capacidade de transferir voto. Está aí que ele pegou o Tarcísio, que nem era de São Paulo, né, colocou lá no reduto dos tucanos, que mais de 30 anos era reduto dos tucanos, colocou ele como governador. Tá certo? Tanto que o Tarcísio hoje é um nome que também pode ser candidato a presidente. Provavelmente ele não vai querer ser, porque ele é uma pessoa de pé no chão, né? Vai tentar um segundo governo lá em São Paulo. Né? Vai pegar uma oposição, já está pegando uma oposição ferrenha, né? O pessoal está batendo em cima dele aí, a turma da esquerda quer derrubar ele, né? Quer dizer que ataca ele a questão da polícia. Eles vão fazer o diabo para desqualificar o Tarcísio. Só que o Tarcísio é um cara centrado, né? Bem, então a esquerda não tem um nome para colocar, tá certo? E vamos apostar que o Bolsonaro saindo candidato, né, ele venha com uma vantagem que ele veio em 2018, tá certo? Com a vantagem assim, por exemplo, então não vai ser o Lula, vai ser o Haddad. Então não vai ser o Haddad, vai ser quem? O Milk lá, o Leite lá do Rio Grande do Sul, governador. Também outra expressão que não sai dali né? Nem no Rio Grande do Sul talvez o Leite não ganha. Então acabou, não tem candidato, né? A oposição, a esquerda não tem uma presença, não tem um nome, não tem mídia também para fazer candidato, né? Porque a mídia da esquerda está desacreditada, né? Então a expectativa, tá certo, é que eles consigam dividir a direita, que saiam 2, 3 candidatos na direita, para quê? Para que o Bolsonaro, saindo candidato, né, a direita consiga se dividir em outros 3 candidatos, para quê? Para que um candidato da esquerda, que eles vão lançar um só, né, não vai ter Ciro 2, não vai ter Marina 2, eles vão fechar num candidato só. Por quê? Porque não pode dividir os votos da esquerda, mas tem que dividir os votos da direita, porque a direita hoje representa mais de 70% do eleitorado, por incrível que pareça, tá certo? Então, para julgar no segundo turno um candidato de esquerda e um candidato de direita, tem que ter no primeiro turno mais de 1 ou 2 candidatos de direita com potencial de votos. Tanto que a mídia já vem, essa mídia do consórcio, já vem inflando o Caiado, né? Vem dando espaço para ele na mídia, porque o Caiado ele tem um ego, né? Ele tem essa coisa de um projeto pessoal, de ser candidato, né? O Caiado seria o Ciro Gomes da direita, entendeu? Assim como o Ciro Gomes tem um projeto pessoal de ser presidente, né? Que é um projeto dele, né? Ele é o líder dele mesmo, então ele se lança, né? Achando que vai dividir o voto dos tucanos, aquela coisa toda, porque na época ele entrava mais dentro da social-democracia, né? E dividiu os votos do PSDB e dava vantagem para o Lula chegar no segundo turno, tá certo? Então, hoje, esse consórcio de mídia e a estratégia da esquerda é criar um Ciro Gomes para a direita, criar uma Marina para a direita, entendeu? Para quê? Para dividir os votos da direita no primeiro turno, para quê? Para que um candidato de esquerda consiga passar para o segundo turno. Porque aí quando passa para o segundo turno, aí zera, fica aquele negócio da polarização, meio a meio, entendeu? Aí vocês conhecem o esquema, né? Vai para o mesário e aí o mesário vai puxando até chegar no 1% acima e pronto. Fecha. Então o Caiado é projeto da esquerda hoje, não é projeto da direita. Então quando a Justiça Eleitoral tornou o Caiado inelegível, isso abriu um pânico nos bastidores dos estrategistas de esquerda. Falou, olha, não podemos perder o Caiado é um braço nosso que vai dividir a direita. O Pablo Marçal foi um avatar, quer dizer, foi um balão que a gente soltou, pode não vingar, né? Pode chegar até 2026 murcho, né? Porque ele foi desmascarado, foi uma coisa muito evidente, né? Que era um candidato da esquerda disfarçado. Então, o Caiado
é importante para quem? Para a turma da direita. Só que o Caiado vai entrar na campanha, né, e pode ser que ele seja um Alckmin 2. Né? Por exemplo, o Alckmin entrou achando que ia fazer, bonito, ia tirar do Bolsonaro a chance dele ganhar, né? Tanto que tentaram matar o Bolsonaro no primeiro turno, lá no 2018, né? E não conseguiram. Por quê? Porque sabia que o eleitorado do Bolsonaro chegava em torno de 70%, né? E isso agora, com a população mais engajada, né? Por quê? Porque esse adensamento, né, do eleitorado que estava passivo, que está começando a se interessar pela política, que está vendo os absurdos que a esquerda está fazendo, entendeu? Está chamando esse pessoal para votar, entendeu? Que era uma turma dos isentões. Então, é possível sim que a direita chegue em 2026 com 70% do eleitorado, assim como foi na Venezuela. Está entendendo? E aí vai ter que usar um artifício muito obscuro, como o Maduro usou lá para poder manter no poder. Né? Só que a situação do Maduro hoje ficou delicada. Né? Não tem essa coisa. Então, o que a gente entende é que a justiça, né, se chegar no TSE, né, aí o que eles vão fazer? Não, limpa a barra do Caiado. O Caiado é um cara de direita, um cara gente boa. Nós não vamos perseguir a direita. Para você ver que a gente não tem nada contra a direita. Vamos dar autonomia para o Caiado concorrer às eleições de 2026. Porque ele é importante para nós. Tá certo? Então, gente, política não é para amador. Política é estratégia também. Tá certo? E falando em estratégia, a gente pode contar com 100%, né, de que Bolsonaro sai candidato. Né? A gente percebe hoje que tem um cerco muito grande em cima de Alexandre de Moraes, que hoje ele é o relator, ele é o acusador, ele é o juiz, ele é o investigador, ele é o promotor. Né? Por quê? Porque não tem ninguém para pegar esse abacaxi. Então, tudo que ele fizer vai ficar nulo. Por quê? Porque é um absurdo jurídico que ele está fazendo. Então, o que ele está vivendo? Ele está vivendo num casulo que é a parte dele. Ele é aquele delegado dele, né, aquele tal de... que eles estão botando a foto dele lá, né, chega na tribuna lá da Câmara, põe a foto do delegado dele lá, né, que é onde ele põe o cara para fazer as missões dele lá, né? E expondo já também o diretor-geral da Polícia Federal, né, o Andrei, que está começando a levar também pancada da direita. Então, quer dizer, o cerco está se fechando em cima desse núcleo, né, que está restrito ao Alexandre de Moraes. E os outros que dão apoio para eles vão ficar assim, não, eu não vou pôr minha mão nessa cumbuca, não. Deixa o Alexandre de Moraes se afogar sozinho nesse buraco que ele criou. Vamos ver se, né, a natureza humana consegue colocar o gênio de volta para dentro da lâmpada. Porque se a gente colocar a mão aí, vai tomar choque junto. Então é isso que está acontecendo. Tá certo? Então vamos ver o que vai acontecer, né? Essa é a notícia de hoje que se repercutiu aí, está repercutindo principalmente, né, na mídia de esquerda, que está preocupada. Não, o Caiado não pode ser caçado, não. O Caiado tem que ser candidato, não pode ter suas... Ele é o nosso álibi, né? É a nossa estratégia para dividir os votos lá da direita, para poder tirar né, dar a oportunidade da gente ter um candidato da esquerda no segundo turno. Porque essa que é a jogada. Tá certo? Então tá bom. Esse é o vídeo 445 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E por falar em chegar à verdade, né, nós temos aqui o nosso relatório que mostra a verdade sobre o processo eleitoral, que dá razão, né, para as argumentações do presidente Jair Bolsonaro, né, de justificar a sua preocupação quando reuniu
os embaixadores para colocar, né, a sua preocupação com a fragilidade do sistema eleitoral. E o que aconteceu antes com o Fachin, né, que fez a reunião com os embaixadores, foi justamente, né, pela insegurança da existência dessa fragilidade eleitoral que ele foi se garantir com os embaixadores para adiantar aos embaixadores, assim que sair o resultado, vocês convocam os seus chefes de Estado para reconhecerem. Porque vai haver polêmica, porque nós sabemos que nosso sistema é falho, porque a sociedade está aberta, está atenta a esse processo, então vai haver uma contestação. Então, prevendo que isso ia acontecer, porque o sistema é falho, entendeu? Ele se adiantou, se antecipou para conversar com os embaixadores, para quê? Para dar início ao processo que a gente entende aqui como o golpe que foi dado nas urnas em 2022. Tá certo? E aí na próxima nós vamos falar sobre o próximo vídeo que eu vou falar, vai ser talvez hoje ainda, sobre o inquérito do fim do mundo, né? Eu tenho uns recortes para fazer aqui, que vai também trazer umas argumentações importantes que agrega nesse raciocínio nosso, né, da questão que o Brasil vive juridicamente. Então, tá bom? Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia. Tá certo? Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. Para aqueles que acreditam só em Deus, fiquem com Deus. Para aqueles que acreditam na Mãe de Deus, se apegue à Mãe de Deus. Para aqueles que só acreditam na sua fé, que se apegue à sua fé. O importante é que você não perca a fé. A fé é a esperança é a última que morre. Se você perdeu a esperança, você perdeu a fé, então você deixou de existir. Aí você vegeta, né, intelectualmente. Então mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, qualquer que seja o seu credo. Por quê? Porque é isso que vai te ligar, né, à essência da sua existência. Por isso que se chama religião. Religare. Quando você faz esse exercício intelectual, né, esse exercício de se inspirar, se projetar espiritualmente, intelectualmente, colocar sua mente voltada para aquela origem da sua existência, né, que é aquele sopro de vida que foi dado quando você foi concebido, tá certo? No útero da sua mãe. Então, essa faísca, né, esse fenômeno químico, físico, que fez você ser essa pessoa que você é, isso tem uma energia. Essa energia que foi gerada, né, e que foi gerada no útero das nossas mães, né, veio naturalmente, sem nenhum esforço para ela. O esforço foi carregar o peso da gente dentro da barriga, né? Mas para fazer essa máquina perfeita, a natureza se incumbiu disso. E essa energia vital que nos coloca, né, como seres vivos, pensantes, que se mobiliza, que se articula, se organiza, é que faz a gente ter a percepção que existe algo mais, né, do que o que acreditamos ser. Então, ainda que não alcançamos essa energia na sua plenitude, nós podemos nos distrair dela. Temos que estar em busca dela, porque dela viemos, a ela retornaremos. Por isso que se chama religião. Religare. Você religa a energia que te trouxe, a energia que te leva, porque aí você vai criar um ciclo vicioso, porque você é isso. Você é eterno. Você nunca nasceu. Você nunca morreu. Você sempre esteve aqui. Você é parte desse imenso universo. Você é o próprio universo se manifestando em uma das suas várias particularidades. Por isso, quando eu convoco a sua espiritualidade no final de cada vídeo, é para justamente provocar para você essa necessidade da religare, né, do religar. Religue a sua origem, a sua energia vital. Né? Não se desconecte dela. Não descarregue a sua bateria. Esteja energizado, tá certo? Esteja com, né,
o cabo na tomada, sempre carregado, bateria cheia para você encarar a vida. Tá bom? Então até mais.